Olá pessoal, eu sou o Flávio Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a questão do conteúdo da plataforma no YouTube. Eu confesso que eu estou cansado, eu tenho estudado demais, não é? Mas diante de tanta mentira na internet, a gente tem que estudar para poder deter essas mentiras, né? Mas através do conhecimento. Você tem que buscar o conhecimento para poder falar a verdade, e buscar o conhecimento de quem você fala é na fonte de quem você está falando. Né? Esse é o trabalho do historiador. Por isso eu vou falar de Paula Marisa, né? Porque há um ano atrás eu fiz um questionamento, né, sobre uma publicação dela no YouTube. Ela é uma youtuber bem grande, né? E veio muito ataque, né? Dos bolsominions, né? Ela é bolsomínia. Uma coisa que eu não entendo, que ela é uma mestranda em história, né? Eu não entendo historiador que se conhece a história, segue Bolsonaro, né? Porque um cara que elogia a ditadura do Chile, um historiador, acho que não tem moral para poder, né, votar num presidente como Bolsonaro que elogia essa ditadura. Então vamos lá. Ela afirma que cristão não pode ser marxista. Tem que ler Marx para entender Marx. Mas ela não leu. Porque se ela tivesse lido, ela não tinha afirmado tanta bobagem que ela está dizendo aqui. Por exemplo, não existe cristão de esquerda ou socialista. É incompatível como um judeu nazista. Vamos lá. Alguns que eu conheço, comunistas. Leonardo Boff. Leonardo Boff é doutor em teologia e doutor em filosofia. Um dos mais importantes do mundo. Né? Ele, inclusive, se ele fala no Brasil, o Papa fica sabendo. Tá? As obras dele, ele é o quinto autor mais traduzido do mundo em língua portuguesa. Né? E agora ele está fazendo um trabalho, né? Ele tá reescrevendo, né? Que está numa língua da Idade Média, que é um escrito que seria comparado a o quinto evangelho. Tá? Tal a importância que ele tem. Né? Ele é um dos criadores da teologia da libertação, mas estava no meio de um papado conservador. Né? E o papado conservador, né, não gosta, né? Aliás, o conservador é reacionário e não gosta de pessoas que pensam de esquerda. Ele é conservador. Tá? Eu já falei porque João Paulo II foi nomeado. Tá? Agora, quem não pode ser cristão, né, são os próprios protestantes. Né? Por quê? Porque eles perseguiram os judeus até o Concílio Vaticano II. E muitos católicos conservadores também. Os cristãos foram perseguidos desde a morte de Jesus. O Concílio Vaticano II, chamado pelo penúltimo Papa progressista, que foi o João XXIII, que reaproximou os cristãos dos judeus, porque antes era guerra. Né? Os cristãos acusavam os judeus de terem matado Jesus. Né? Quem matou foi Roma, mas quem condenou foi um judeu. Então, né, inclusive na peste negra, os judeus foram assassinados aos montes. Né? Em várias histórias do mundo aí, os judeus foram perseguidos. Vamos lá. O objetivo de Marx, acabar com a família. Mas Marx nunca tratou de família. Não tem tratamento de família. Né? Família, patriarcado. Patriarcado, né, vai surgir as feministas marxistas que vão lutar contra isso. O que é patriarcado? É o homem que manda da mulher. Né? Por exemplo, no século XVIII, né, até o final do século XIX, a filha, 15 anos, o pai escolheu um marido de 50, ela tinha que casar, porque senão ia para o convento. Isso é patriarcado, por exemplo. Né? A revolta da vacina, 1904, patriarcado. Por que aconteceu a revolta? Porque os homens, né, não aceitavam que as mulheres e as filhas mostrassem a vergonha para tomar vacina. E o que era a vergonha? Levantar o braço para tomar vacina no braço. Né? Isso gerou uma revolta. O Estado se aproveitou e jogou todo mundo pro morro. Né? Patriarcado. Né? Tem pastor aí que diz que mulher não pode usar calça, que é coisa do Satanás.
Né? Biquíni, então, não vai para o céu. Ele sabe, porque ele conhece. Né? Isso tudo o feminismo vai derrubar. Não é questão de igualdade de salário. Né? Igualdade de salário é a luta do feminismo. Né? Por exemplo, né, são mulheres feministas que geram o Dia Internacional da Mulher. Por quê? Porque são mulheres que estão lutando por melhorias de condições de trabalho e vão ser presas dentro de uma fábrica, queimadas vivas dentro dos Estados Unidos, né, por conservadores. E aí se cria o Dia Internacional da Mulher. E por que não é comemorado nos Estados Unidos? Porque lá que foi o negócio. Né? Vamos lá. Conservador. Socialismo é para idiotas úteis. E o conservadorismo? Idiotas úteis, mas pelo menos o socialismo nunca escravizou negros, nunca matou índios, né? Nunca defendeu golpe. Né? Por exemplo, o golpe de 64 foi conservador. O golpe no Chile conservador, o golpe no Paraguai conservador, o golpe na Argentina, os golpes na Argentina são todos conservadores, né? E eles falam que é revolução. Só que o conceito de revolução, né, pode ser definido até por Aristóteles. A revolução ela nasce de baixo por insatisfação. Né? Insatisfação principalmente com o quê? Com a fome, com as desigualdades. Né? A Revolução Francesa é uma revolução. Por que ela é uma revolução? Porque ela parte de baixo para cima, muda a estrutura econômica, social e política. Né? E por que 64 é golpe? Porque vem de cima para baixo, é o conservadorismo, imagino, vem de cima para baixo e mantém todas as estruturas de exploração. Quando eles estão se sentindo ameaçados, que vão perder, né, os benefícios que têm e a condição de explorador, eles reagem. Tá? Essa parte eu não posso esquecer. A religião é o ópio do povo. Eu já disse o que Marx falou, está aqui no livro. Né? O ópio que ele diz é com sentido de. Né? É a religião que ameniza as dores da exploração do trabalho. Né? E é o ópio por quê? Porque dentro do estado religioso o homem vai acreditar que a metafísica interfere na vida humana e não interfere. Tá? Hoje você tem 20 milhões de desempregados. Cadê o Silas Malafaia para rezar para acabar o desemprego? Não resolve, tem que ser atitude política. Né? Mas, no entanto, porém, né, é o ópio do povo. Mas os conservadores ingleses, quando fizeram a guerra do ópio na China, em 1848, a primeira, e em 1864 a segunda, aí se juntou a França e os Estados Unidos, 100 anos de dominação na China mataram 80 milhões de chineses pelo direito de livre mercado de vender ópio para viciar o povo. Né? Vamos lá. Esse é o conservadorismo santo que eles defendem. Marx era burguês. Não, Marx não era burguês. Quem vinha de família tradicional era Jane. Né? Mas não dava para viver a vida toda com o dinheiro que ela tinha. E eles passaram muita necessidade. Né? Até porque Marx, quando ele escreve aquele famoso livro que eu falei para vocês, né? Primeiro, quando ela afirma que Marx é satanista, tem um texto aqui que ela cita, olha nem. É um texto pequenininho, chamado Olanem. É uma peça teatral, né? Peça teatral, se você falar Satã, pô, isso aqui escreveu com 17 anos. Aí vai julgar o cara com 17 anos, escreveu um livro ficcional. Esse livro aqui, chamado Bíblia, eu perdi as contas de quantas vezes fala Satanás aqui e não é Satã. Né? Mas eles, né, eles passam a julgar por uma fala. Né? Outro comunista famoso, Frei Beto. Frei Beto tem mais de 37 livros, traduzidos para dezenas de países do mundo. Né? É da teologia da libertação, marxista, já falei isso para vocês. Padre Júlio Lancelotti. Júlio Lancelotti faz o quê? O trabalho de Cristo que eles não fazem.
né? Dá comida para o pobre que o conservador critica, né? O pastor Henrique Vieira é outro marxista, né? É um dos caras que mais se manifestou contra o assassinato de Marielle, né? Eu vou deixar, eu não sei se eu já deixei, mas eu vou deixar a pregação que ele fala: Jesus preso, favelado de Nazaré. Belíssimo. Vamos lá. Então ele não era burguês, tá? Ele era de uma família tradicional e muita gente não consegue entender, né? Porque o pai dele, o pai dela deixou ele casar porque tinha aquela questão de classe, tudo. Mas alguns biógrafos, nessa biografia aqui, por exemplo, né, que é de José Paulo Neto, diz que a inteligência do Marx encantou o pai da Jane, muito embora o irmão dela não gostasse dele, né? Maltratava a esposa? Não maltratava. Eles tinham brigas como o casal tem, né? Mas se maltratasse, não teria vivido a vida inteira, né? O que a Jane reclamava, né, é o tratamento que o homem dava naquela época à mulher, né? A mulher tinha que fazer as coisas do lar, quase tudo a mulher fazia. O homem não lavava uma louça, por exemplo, né? Mas também, né, além disso, a Jane, só ela e o Engels entendiam o que o Marx escrevia. Ele era péssimo em escrita, né? Então, o Marx teve muita ajuda do Engels, né? Inclusive os 2 últimos livros do Capital, quem traduziu foi o Engels, né? Quem organizou, porque ele deixou só os escritos. O Engels que, né, organizou para publicar. Tá? E sem a Jane também ele não teria sido o Marx brilhante que foi. Tá? E porque o Engels, por exemplo, né, ela vai dizer que mal com os filhos, né, ele era mal com os filhos e que deixou os filhos morrer de fome. Né? Não. Um nasceu morto, né? A Jane já estava com 43 anos. O Francesco morreu com 8, né? Acredita-se que foi de tuberculose. E 2, né, a Francisca e mais outro que eu não me recordo o nome, eles morreram ainda com um pouco mais de 1 ano, né, e que o Engels diz, o Engels vai dizer em cartas que acreditava, está na biografia também, que acreditava que teria alguma ligação com o bairro insalubre que eles moravam, né? Eles moravam na pobreza. Né? E a pobreza de Marx não é só pela questão da perseguição, porque quando ele escreve, né, Os Despossuídos, que eu já mostrei para vocês, ele vai ser perseguido, né? A Gazeta Renana na Prússia vai ser fechada, e ele vai ser perseguido por toda a Europa, tá? Pelos alemães. Vai ter uma época, inclusive, que Marx denuncia, né, que a Prússia convida ele tem uma capacidade tão grande, aqui, os Despossuídos. A partir desse livro, né, que é a questão do roubo da madeira, né, que ele começa a ser perseguido e nunca mais vai parar de ser perseguido. Né? Ele vai perder a cidadania, não vai retomar, né? A perseguição não deixa ele... Né? Quando ele se forma, acredita que vai trabalhar na universidade, mas já estavam perseguindo os hegelianos de esquerda, né? E ele não ficou por menos, ele também foi perseguido, embora ainda não tinha se transformado em comunista, né? Para surpresa de todos, né? Quem converte Marx no comunismo é o Engels, né? O Engels é comunista primeiro, e aí vamos lá. Bom, o que pode-se dizer? Ele tinha um filho fora do casamento. Normal. Né? Se eu pegar esse livro aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá bem na minha cara aqui. Os Papas. Né? Os Papas. Tem um Papa chamado Rodrigo Borgia. Né? Rodrigo Borgia, ele tem filhas, 3 filhos fora do casamento. Né? Ainda tinha caso com a filha, que também tinha caso com o irmão. É pior. Né? Mas
né? Tem a história da papisa que a igreja esconde, né? A papisa teria sido uma mulher que se passou por homem e conseguiu chegar a papa. E ela só foi deposta quando ela ganhou o neném no meio da rua, né? Mas a gente não consegue esconder tudo, a gente não consegue achar. Vamos lá. Aí o livro negro do capitalismo, né? Vamos lá. Esse é uma beleza. A Rússia matou 20 milhões. Não matou. Os 20 milhões, vocês podem pesquisar. Está aqui também. Era dos extremos, um dos autores, um dos historiadores que eu já falei para vocês mais importantes do mundo, inclusive já gravei, né? Os 20 milhões foram soldados russos que morreram, principalmente na Batalha do Volga, em 42, e Stalingrado em 43, e foram justamente os comunistas da União Soviética que venceram a guerra sozinhos, porque na invasão de Hitler foi 80% do exército russo, o alemão, que invadiu a Rússia. Os outros 20 ficaram espalhados pela Europa. Então quem ganhou a guerra foi a Rússia. E os 20 milhões foram soldados, povo que morreu, né, nas batalhas, nas resistências, inclusive Stalingrado foi uma carnificina. Né? Os alemães, para ganhar uma rua, demoravam uma semana. Né? E quando perdiam, também perdiam de monte. Né? Saíram com a perda incomensurável do exército e ali começou a perder a guerra. Né? Vamos lá. A China, 65 milhões. É 5 milhões, não passa de 6. Na guerra de Mao Tse Tung. Né? Afinal, ele tinha que reagir contra 80 milhões de mortes. Não ia ficar barato. Isso não é citado. Né? A guerra do ópio pode procurar quantos morreram. Coreia do Norte. Coreia do Norte, 2 milhões e meio. Aliás, Coreia do Norte e Camboja junto. 2 milhões e meio. Não se tem essa fala, até porque a Coreia do Norte é comunista. Né? Agora, ela é bem fechada, é um regime fechado, talvez as pessoas não saibam, que quando teve uma guerra com os Estados Unidos, 1/3 da população foi morta. E é fechado porque tem 30 mil soldados cercando dos Estados Unidos, né? Inclusive armas nucleares. Vai ficar fechado, vai ficar aberto para todo mundo. Né? Europa Oriental. Aí foi 1 milhão. Mas não cita, por exemplo, a Índia, a África, né? Não cita o Congo belga, por aí vai. Vamos lá. Não cita os índios, os Estados Unidos, 8 milhões. América, África e Afeganistão, 3 milhões e meio. Eu só vou pôr o Congo belga. Se matou, os três mataram 3 milhões e meio, embora eu tenha que pesquisar isso, só o Congo belga, os conservadores mataram 15 milhões. Pronto. A miséria, né? O que impera no socialismo é a miséria. Pois é, hoje o mundo é capitalista e tem 900 milhões de pessoas, quase 1 bilhão de pessoas que não comem. E não é comunismo. 6 milhões de crianças morrem por ano de fome ou de sede no sistema capitalista. A AIDS, não sei se você sabe, né? Os países africanos foram tão roubados na invasão do continente africano no final do século XIX, que ficou tão pobre que depois da mudança da seringa de vidro, era de vidro, né, no século passado, e se transformou em seringa descartável, é tão pobre que não tem muitos países que não têm dinheiro para comprar seringa. O que eles fazem? Eles tentam ferver a seringa na água quente, né? Só que se chegar a 100 graus, que mata tudo, né? Ela derrete. Então não consegue ferver. Não consegue ferver, mas mesmo assim usa. Então 50% de alguns países, 50% da AIDS transmite, que tem 50% de pessoas com AIDS, é através mais da seringa. Né? E a seringa é um produto de domínio dos norte-americanos, né? Que tem patente. Vende para quem tem dinheiro. Quem não tem, não tem. Né? Não é problema deles. Né? Há um único interesse dos Estados Unidos tem quando invade um país, ou é porque quer passar a sua ideologia, né? Ou para roubar alguma coisa. Né? Vamos lá. No Vietnã diz que matou 1 milhão.
Não. A guerra de Mao Tse Tung foi para expulsar a França. A França, né, os franceses tinham o direito de estuprar a mulher vietnamita e não pagar nada. Porque era direito deles. Né? Quando surgiu Mao Tse Tung, fez a Revolução Comunista, né, a França não aguentou, puxou o carro. Né? Veio os Estados Unidos para trazer a democracia. Se ela diz que o comunismo de Mao Tse Tung, de Ho Chi Minh, né, matou 1 milhão, os Estados Unidos mataram 5 milhões na guerra do Vietnã. Né? O Robert McNamara, que era secretário de defesa na época, né, recentemente ele afirmou que na época eles jogaram mais bombas no Vietnã do que em toda a Segunda Guerra Mundial. Né? Mataram a rodo. Quando não queriam gastar munição, botavam 20 Vietcong enfileirados e passavam o caminhão por cima. Meninas vietnamitas, milhares foram estupradas. Né? Mas conservador é santo. Né? Aí ela criticou a questão judaica, né, que criticou os judeus. Ela não leu, por isso que ela fala isso. A questão judaica é o Marx dizendo que o problema da Alemanha não é os judeus não têm que abrir mão da religião deles, né? E ele está criticando Bruno Bauer porque diz que os judeus não tinham que abrir mão. Porque Marx defende o quê? O Estado laico, né? E o Bruno Bauer ainda não. E de onde vem as informações, né? Gazeta do Povo, é o jornal Bolsominion, lá do Paraná, né? Vamos ver um pouquinho dele. Gazeta do Povo, né? A suástica é a invenção de Karl Marx, a invenção do comunismo. Só que a suástica já existe desde a época da Mesopotâmia, 3.000 anos atrás. Será que Marx viu tudo isso? Né? Os donos da Gazeta, né? Essa Gazeta do Povo aí, o dono mesmo é da Opus Dei. A Opus Dei, todo mundo sabe, é o lado mais conservador e reacionário da Igreja Católica. Né? Um negócio de louco, né? Usa até, se batem, né? Uns usam aquele negócio que aperta a perna lá com prego para se punir. Né? Naquele filme... nesse livro fala isso, quer ver? Não tá aqui, presta. É o livro lá do Dan Brown, né? Até não esqueço não. Mas também o Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, tá ali. Né? José Saramago é o diabo. Dizem, né, que pessoas que defendem a vida no conservadorismo, aí é para doer. Magno Malta, né, e Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro tá cagando e andando para ninguém. Né, tá pouco preocupado, tá preocupado com ele. E o Magno Malta eu já falei para vocês, né, do cara que ele prendeu lá, o cobrador de ônibus, acusando a filha de estupro de uma criança de 3 anos, né, falsificou um laudo de rompimento de ímã, o cara foi preso, ficou 9 meses, foi estuprado, perdeu visão, 80% da outra, arrancaram o dente, as unhas, né, afogamento, um monte de tortura. Né? Magno Malta, responsável por isso. Né? É um defensor do valor da vida. Né? Defensores da vida. Magno Malta, né, é a favor da pena de morte. Lembrem. Assim como o Eduardo Bolsonaro. Como são, né? São contra, sem terra, né? Tanto um como o outro defende que fazendeiro meta bala. Em sem terra. O que é sem terra? Movimento social. Eles são cristãos e não defendem o movimento social. Eu não entendo. Né? Vamos ver se tem mais aqui. Não. E aí, para terminar, alguns livros que a gente indica, né, que são importantes para começar a conhecer Karl Marx. Né?
O manifesto do Partido o Manifesto Comunista, que foi escrito em 48, ele tem 30 páginas. Isso aqui é grosso, porque tem várias citações. Isso aqui é o documento mais publicado, mais reeditado e mais vendido em todos os tempos. É claro, político, não a Bíblia. Né? A Bíblia fica extra parte. O 18 primário, né, que o Manifesto Comunista diz o porquê Marx está pedindo para os trabalhadores univos, né, e a Europa treme, né, quando sente o comunismo. Por quê? Porque se não se unir, nunca sairão dos seus grilhões. O que é o grilhão? É a alienação que é a escravidão imposta pelo capitalista. Né? Ele não paga o valor que o Marx chama de mais-valia, ele não paga o valor que merece realmente o trabalho, que é o trabalho que gera a riqueza e não a riqueza que gera o trabalho. Tá? 18 primário. O 18 primário foi escrito em 52, foi pedido pelos Estados Unidos uma análise de Marx a respeito de Luiz Bonaparte. Né? Esse livro dá uma visão, até hoje, do que é um golpe como o do Michel Temer. Você lê ele, você entende porque o golpe do Michel Temer aconteceu. Né? Por quê? Porque a burguesia domina não só o parlamento, como domina também o governo. Né? Lembra que eu falei para vocês que o Lira liga para o cara do BTG Pactual, André Esteves, para se consultar? Se ele domina o presidente da Câmara, muitos comem na mão dele, então ele está dominando tudo. Manuscritos Econômicos e Filosóficos de Paris, de 1844. Né? Aqui está